Gênesis capítulo 19. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão na entrada da cidade quando viu os dois anjos. Ele levantou, foi recebê-los, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali, e depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Os anjos disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar, assar pães sem fermentos, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa e começaram a chamar Ló, perguntando: Aonde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois eles são os meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós? Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. E em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem completamente cegos e assim não conseguiam encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue seus filhos, suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire-os daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele lhes disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, sua mulher e as suas filhas e as levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás e nem pare neste vale. Fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Ló então respondeu: Senhor, não me obrigues a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo, não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol havia saído, e de repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Então aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar aonde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e viu todo o vale e percebeu que da terra subia fumaça como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades aonde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar
e por isso foi para as montanhas junto com suas 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse para a mais nova: "Nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região, assim não poderemos casar e ter filhos como é o costume em toda parte. Venha cá. Vamos dar vinho a papai até que fique bêbado, então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele." Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós 2 teremos filhas com ele e conservaremos a sua descendência." Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe, e ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e nele pôs o nome de Ben-Ammi, e ele foi o pai dos amonitas de hoje.